agradecidos por mais uma noite na Tua casa e na Tua presença, pelo privilégio, Senhor, de nos reunirmos aqui mais uma sexta-feira para profetizar vida, para profetizar salvação, para profetizar cura, Senhor, para profetizar o Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós não podemos, ó Pai, de maneira nenhuma nos esquecermos dos Teus benefícios. Senhor, toma a direção deste culto, recebe nesse momento louvor, adoração, Senhor querido, porque queremos render ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo louvor, ó Pai. Traga edificação sobre a vida da Tua igreja e do Teu povo. Queremos ser tocados pelo Senhor, enquanto louvamos, enquanto adoramos, enquanto oramos, ó Pai, e quando ouviremos também a Tua palavra. Manifesta o Teu poder e a Tua graça em nosso meio nesta noite, Pai. Produz a cura, derrama da Tua glória e opera maravilhas, Senhor. E aqueles que vão nos acompanhar pela live, Senhor, que lá onde estiverem sejam tocados, alcançados e edificados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra. É o que nós Te pedimos nesta noite, Senhor, e já Te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos receber o ministério. Para o Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória, né? Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Então vamos louvar o Senhor com alegria essa noite.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor fala de consagração, né? De nós consagrarmos o Senhor na nossa vida. Tudo é dele, né? Tudo é consagrado a Ele. Vamos lá com alegria. Aleluia. Tudo que sou.
Senhor. Nós queremos desejar agradecer todos que nós temos contribuído, que de alguma forma tem contribuído com as suas orações, com as suas ofertas, com o seu trabalho. E Deus tem abençoado essa obra de uma forma muito especial. E nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor, porque vocês nos ajudam também. Todos nós não dependemos dos outros, somos um corpo. E desde já eu quero fazer uma oração pelos irmãos que não ofertaram a casa do Senhor, os que também não vão. De uma forma geral, que Deus vai abençoar a todos vocês. Somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Deus maravilhoso, Deus bendito, nesta hora, Senhor, por causa da tua presença, meu Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem provido para nós, para o teu povo. Ó Senhor, nós somos gratos, ó Deus querido, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que adentra essas portas todos os dias, meu Deus querido, com todo carinho, ó Deus, com todo amor. Venha, Deus querido, de alguma forma, Deus, contribuir para que essa obra cresça, para que essa obra permaneça. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos seus servos. Continua abençoando abundantemente, ó Deus, em todas as áreas das suas vidas, ó Pai. Estas bênçãos, Senhor, eu peço, já agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Enquanto nós louvamos, os irmãos já podem dirigir o profiláxio, amém? Deus, amém? Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos ouvir nossa irmã Sibeli, louvar a Deus com hino, e logo depois também a pastora Sé também tem uma oportunidade, amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar.
Vou louvar ao Senhor, junto com a igreja. Eu amo ouvir esses louvores antigos. Tão bom, né? A gente volta lá atrás, né? Eita, glória a Deus. É muito bom, é muito bom. E eu vou louvar os corinhos antigos também, vamos lá.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito tu és, Pai. Glória a Deus. Solte você paz, Senhor. Amém. Eu quero ler aqui um versículo. Aleluia. Deus estava falando conosco através dos louvores, né? Bendito tu és, Senhor. 1 Samuel 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava em casa hoje e o Senhor estava ministrando no meu coração algo, e o Senhor me fazia lembrar. O cenário que nós temos aqui é um cenário de Davi disposto a enfrentar o gigante, mas não é esse cenário que eu quero destacar. Eu quero destacar um pouquinho mais para cima, que quando Davi ele se sente ofendido por aquele filisteu, quando Davi se sente afrontado por aquele filisteu, ele se dispõe a lutar, né? E quando Davi se dispõe a lutar, ele disse das guerras que ele teve quando ninguém estava por perto, que foi o leão e o urso. E quando Davi fala isso, o Senhor ministrava no meu coração que ninguém estava por perto, não tinha ninguém perto. Foi o que Davi contou, não tinha uma câmera de celular perto filmando, pegando aquele flagra, Davi lutando, não tinha ninguém perto, foi o que ele falou. E hoje, quando eu estava em casa, eu estava ministrando no meu coração, e ele falava comigo assim: às vezes nós queremos sair de determinadas posições, de determinados lugares, de determinados... o Senhor falou muito claro comigo hoje na minha casa, dizendo assim, exatamente isso, irmãos. Às vezes nós queremos sair da igreja como se fosse um emprego, pastor. Porque quando a gente sai de um emprego e a gente vai para o outro, a gente quer o quê? Uma vida melhor. Nós estamos em busca de algo melhor para as nossas vidas. Mas, pastor, o que tem a ver isso com a história de Davi? O que Deus ministrou no meu coração é que ele diz que ele sopra o nosso nome quando ninguém vê. Porque quem sopra o meu nome, para quem não me conhece, é Deus. Quando Davi está aqui, nesse cenário, ninguém viu. E às vezes nós queremos que o nosso nome seja reconhecido em lugares, quando na realidade o que destaca o meu nome é a minha intimidade com Deus. Porque o Senhor estava ali sentado e o Senhor estava falando comigo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não quando ele se tornou rei, mas quando ele estava distraído das malhadas. Aleluia. Às vezes a gente olha e vê um versículo, Davi segundo o coração de Deus, a gente imagina Davi rei. Mas Davi não foi segundo o coração de Deus quando ele estava no reinado. Davi foi segundo o coração de Deus quando ele não era ninguém, quando ninguém via, quando ninguém o conhecia. Aleluia. É Deus. E é o que o Senhor tem para nós. Quem sopra o nosso nome é o Senhor. Aleluia. Quem realiza é o Senhor. Quem está contigo nas guerras, onde só você conhece, é o Senhor. E quando você abrir a sua boca para dizer assim, eu vivi essa guerra, quem vai confirmar não é uma câmera de celular, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque nessa ocasião onde ele diz que ele venceu o leão, que ele venceu o urso, ele está dizendo assim, olha, quem me testifica é o Deus que estava comigo lá. Glória a Deus. Quando eu pegava a minha arma e adorava a Deus, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, quando ninguém via o meu sofrimento e o meu desprezo. Por isso nessa noite fico com essa palavra. Quem sopra o meu nome e o teu nome, quem nos justifica, quem nos levanta, quem nos ergue, não é a igreja onde nós estamos, na periferia do Jardim Letícia, não é a igreja lá no centro de São Paulo, a mais chique que você puder encontrar na sua frente, não é, mas é o Espírito Santo de Deus, que te conhece quando você está na sua casa, que te conhece quando ninguém te vê, você com as suas falhas, você com os seus defeitos, com as suas limitações,
fique preocupado. Mas quando o Senhor te chamar para a guerra, você vai dizer assim: olha, eu venci o leão, eu venci o urso, e é por isso que eu estou aqui para vencer os inimigos. Glória a Deus! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa essa palavra, né, irmãos? Que a gente possa vencer as nossas guerras. A Bíblia fala que o Senhor que nos vê no secreto nos recompensará publicamente. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Vem cá, evangelista William, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Pastor, vem cá orar pelo nosso irmão William. Evangelista William, nesta noite é o canal de Deus para nossas vidas. É isso aí, irmãos. Queremos, irmão, que o Senhor tome para os nossos corações, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te glorificamos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. O Senhor tem nos já sido orientado por intermédio, ó Pai, do teu Espírito Santo, Senhor. Ele é continuar por intermédio do teu servo, ó Pai, o pastor Williams, ó Deus, esse instrumento. Senhor, para fazer a diferença, Pai, nos dias atuais, ó Pai. Tome ele em tuas mãos, Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai, por intermédio, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai. Usando a tua ferramenta, a tua palavra e o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Podeis sentar aí. Amém. Graças do Senhor, né? E a gente tem que ser grato mesmo a Deus, né? Por mais um dia que Deus tem nos proporcionado, né? E é pela misericórdia mesmo. Porque eu falo para os irmãos que quando falar da palavra de Deus é muito bom. Só que quando a gente sobe aqui, a gente não sabe, dá sempre aquela sensação de que venha logo esse tempo, mas passe logo, né? Para que a gente não venha falar certas coisas que não seja ao contrário a palavra, mas dá aquela tremedeira. E como não sou pregador, mas eu vou trazer talvez uma reflexão para nós, para os dias de hoje, né? Porque nesse mundo que a gente vive hoje, o mundo de pessoas, né, turbulentas, de um mundo caído, né, de uma terra cada vez mais corrompida e de pessoas mais se corrompendo. E eu sei que muitas vezes a gente não quer falar, mas Deus nos proporciona, nos dá essa autoridade para falar. É muito difícil às vezes a gente pegar certas coisas e trazer para hoje, como lá atrás a gente olhando o que foi a nossa vida e o que Deus nos transformou para que hoje nós estivéssemos aqui. E a gente olhando tudo que tem passado, que está acontecendo, nós vivemos cada vez mais num mundo de pessoas talvez querendo algo, buscando talvez a Deus por interesse. Mas graças a Deus que nós olhando, a gente vê a igreja do Senhor aqui na terra lutando. E que Deus tem nos dado essa força, porque até agora Deus tem nos sustentado. E eu não sou muito de dar nome a texto de palavra, mas hoje eu queria falar algo e colocar do dinheiro, que o dinheiro não se torne o seu senhor, não venha se tornar o seu senhor. Porque qual é a coisa mais cobiçada hoje em dia no mundo? É o dinheiro. Mas Deus não está te proibindo de ter dinheiro, jamais, irmão. Pelo contrário. Tem cuidado. É o amor ao dinheiro, o coração que não venha se corromper pelo dinheiro. Que hoje até, infelizmente, pessoas no meio evangélico se corrompendo por causa do dinheiro. E não são poucos, são muitos. E o dinheiro que Deus nos proporciona no dia a dia, para nós vivermos, para nós pagar nossas contas, né? Deus não está te proibindo.
Deus está te dando, sim, sabedoria para cuidar de finanças, para cuidar de tudo que Deus te dá, né? Chamado, né, no aramaico, mamon, né, que quer dizer riquezas, né, bens na terra, excesso de bens. Né? E nós temos muitas passagens na Bíblia. Se olhar pela Bíblia toda, eu já pesquisei há muito tempo atrás. Eu ia trazer outra palavra, mas essa semana eu vinha orando a Deus e eu tinha outra palavra para falar sobre lei e graça. Mas aí veio essa palavra para falar que tem muitas coisas boas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente procurar, a gente vai achar de coisas maravilhosas. E um texto muito chamado a atenção maravilhosamente nessa passagem é Mateus 6, parte 19, né, chamado Sermões do Monte, Sermões da Montanha, que Jesus, né, falando a seus discípulos, né, amém? 19, Mateus 6 e 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde aos ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde não há traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou riqueza, dinheiro. Pois, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida, pois, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvade à sua estatura? E quanto os vestidos, porque andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé ou de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas, os gentios procuram, de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando todas estas coisas, não está falando todas as coisas. Essa que foi falada atrás. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e busca cada um do seu mal. E é uma passagem fantástica, né, irmão? E a gente olhando, eu
fui pesquisar, em falar em dinheiro, né, foi a segunda né, de passagem que Jesus falou no Novo Testamento. Né? Jesus falando só perde mesmo para o reino de Deus, que está em primeiro lugar. E das 28 parábolas que Jesus fala, né, 16 fala sobre o dinheiro. O cuidado que nós temos que ter para que o nosso coração não venha se corromper, para que o nosso coração não venha colocar, né, a certeza, que é chamado incerteza, nas riquezas, porque certeza é o reino, né, a certeza é Deus. Porque nós temos bastante palavras, muitas palavras fantásticas, né. Tem outra que eu vou ver se dá tempo de falar lá em 1 Timóteo também 6, que o que Deus fala para a gente, né, o que Deus fala para nós. Não quero puxar muito o assunto, não quero, porque já é bem tarde, né, irmão? E eu garanto para vocês que antes das 10 a gente sai daqui. Eu falei antes das 10, não falei até às 10, né? Entenderam, né? Mas é certa parte de brincadeira. E a gente olhando, né, o que tem sido o dinheiro hoje no coração do homem. O homem luta, o homem corre de tantas coisas, por trás de coisas, e coisa atrás de coisa, cada vez mais coisas, esquecendo o que Deus tem nos ensinado. O cuidado que nós temos que ter. Esse cuidado vem de Deus, que Deus tem nos dado, né, para que cada dia que a gente venha estar na presença de Deus, cada dia que venha mesmo, gente, que nós vivemos nessa terra corrompida, que eu já falei, mas que a gente não venha se corromper, né, como tem acontecido hoje, né, porque hoje tudo é vendido, né, tudo se passa na mão de dinheiro, né, o senhorio, nosso Deus, nosso Senhor, e tem o Senhor com S minúsculo, que é o dinheiro, né, não é Deus, é um Senhor, né, para que ele não venha se tornar, e tudo se é corrompido por causa dessa parte de homens, cada vez mais, atrás de ganância. O que Deus tem alertado é isso, ganância. Porque o coração do homem, quando cai nessa parte, irmão, ele vai se corromper. E é esse alerta que Deus tem nos dado, que Deus tem falado até hoje, que Deus continua falando, que a gente não coloque o nosso coração na ganância, porque o que tem se corrompido, infelizmente, são homens cada vez mais gananciosos por coisas. E as coisas nessa terra, a gente sabe muito bem, que vai passar, que vai ficar. E nós, um dia, todos nós iremos, e com essas coisas vão ficar. E às vezes, nós, como pai, eu tenho uns filhos, todo mundo sabe, dois filhões, né? E eu converso muito com ele nessa parte, para que a gente não venha, né, colocar essa confiança em dinheiro. A gente não venha colocar, cada dia que passa, essa certeza que muitas vezes deixamos de lado, que é em Deus, para colocar na certeza que é o dinheiro. Deus não está te proibindo, irmão. Como eu falei, jamais de ter as coisas. Pelo contrário, que Deus fala que cada um viva com suor da palma da sua mão. Lá atrás, se a gente olhar bem, era falado sobre dinheiro, muita gente já falava, não se pode, que vai se corromper o dinheiro. E hoje, ao contrário, tem a teologia da prosperidade, né, irmão? Mas a Bíblia fala para a gente que a gente pode ser próspero sim. A teologia da prosperidade que é ensinada é errada, né? Dê que você vai receber. Não. Você tem que dar porque você já o recebeu, porque Deus te abençoou. Deus tem nos abençoado, e você tem que ser grato a cada dia pelas essas bênçãos que Deus dá. Se você tem a sua casa própria, glória a Deus. Se você paga aluguel, glória a Deus, porque Deus está te dando condições de pagar. E se um dia Deus te abençoar com a casa própria, glória a Deus. Também se Deus não abençoar, irmãos, não se preocupe. Deus tem suprido com a necessidade de cada um, não tem? Então, ser grato a Deus com tudo que nós temos. Mas não se preocupe, irmãos, em guardar dinheiro. Não se preocupe o teu coração de ter coisas. Coisa atrás de coisa. E esse mundo cada vez mais tem nos ensinado de uma maneira errada. Que nós temos que correr atrás de coisas.
E essas coisas têm cada vez mais corrompido o coração do homem. Eu tenho tido muito cuidado com essa parte. Tenho orado muito a Deus. E um dia o Espírito Santo me falou algo. Irmão, falou. Muito interessante. Que nós, o que o Espírito Santo falou, que nós, ele falou comigo, mas falando geral para nós, o cuidado para que o dinheiro não venha se corromper, não venha nos corromper, porque as pessoas estão cada vez mais gananciosas. Ainda mais hoje, na situação que a gente vive, o mundo, né? Das coisas aumentando, a gente vê as coisas cada vez mais, não é só no Brasil, a gente sabe que vai aumentar, a gente sabe que vai acontecer, que vai ser turbulência. Mas a confiança vem em Deus. E isso nós temos que confiar em Deus, gente. Confiar no Senhor. Deus tem nos suprido. E o dinheiro, né, tem suprido como? As nossas finanças. Tem como sido o nosso cuidado que Deus tem nos dado, pagar nossas contas, né, colocado alimento. Mas que não coloque o coração nessas coisas. Não coloque o coração, né, nesse Senhor. O Senhor, que é o dinheiro que muitos colocam aí, né? Porque ele não se torna o Senhor. Mas se a ganância vem, ele vai se tornar, sim, o seu Senhor. Rapidamente, lá em Timóteo, eu falei Timóteo, que eu ia falar em Timóteo. 1 Timóteo 6, é uma passagem muito bem conhecida. Se não, né, o que Timóteo fala, né, que Paulo, né, na verdade Paulo manda para Timóteo, né, lá na igreja de Éfeso, que lá tinha muitos homens, né, homens líderes, né, que também estavam se corrompendo. E é uma passagem muito fantástica também, e que fala tremendamente a nossos corações. Timóteo 6, eu vou ler a partir do 4. É soberbo e nada sabe, mas delira certo de questões, acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruínas, suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te de taus. E a gente olhando essa passagem, Deus manda a gente afastar de homens corruptos, de homens gananciosos. Mas é grande o ganho e piedade com contentamento, com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e o manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem a homens na perdição e ruína. Porque o amor, ele está falando, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que ele traz, o que Paulo alerta. A ganância por essas coisas tem trago muitas dores. Lá atrás, Paulo falando isso já. Imagine hoje, porque naquela época, né, não tinha o rio de dinheiro que hoje nós temos, né? E hoje nós temos. Né? Hoje nós temos empresas aí fantásticas, cada vez mais ricas, né? Enxurrada de dinheiro, né? E naquela época não tinha tanto essas enxurradas como hoje nós temos. E essas dores têm causado, assim, mas é por causa da ganância que o homem tem cada vez mais. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e piedade, a fé,
a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma por posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Manda-te diante de Deus que todas essas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. 17, vou logo lá em cima. Mandas aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza, não é na certeza, é incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicados. E a gente olhando, quer dizer que os ricos não vão se salvar? Não está falando nada disso não, irmão. Né? Ele está falando daqueles ricos, daqueles homens que põem certeza no dinheiro e coloca ao contrário, ao oposto de Deus, coloca a incerteza em Deus, deixa para colocar a confiança em Deus, mas está colocando a confiança nas riquezas, no que ele tem, nos bens, que achando que vai salvar. Né? Porque o entendimento que muitos, eu, quando estava no começo, nessa caminhada, e lendo essa palavra dos ricos não herdarão o reino do céu, não herdarão o reino de Deus, e muita gente ensinava errado, né? Aí eu, puxa, mas rico, quer dizer que rico não vai se salvar? E era ensinado assim, muita gente ensinava que ricos não ia se salvar. Mas com o tempo a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai estudando, e o Espírito Santo vai te dando sabedoria, né, pela misericórdia, e a gente vai entendendo. Né? O ricos que ele fala é esse que põe a certeza, né, nas coisas. Né? Deixa de tirar a certeza de Deus para colocar nas coisas que se tornam incerteza, porque as coisas não te garantem nada. Ela não está te garantindo salvação. Quem te garante salvação é Cristo, é Jesus. Ali na cruz já foi, Deus já deu essa para nós, essa riqueza, que é a maior de todas, a salvação. E com isso que nós estamos vendo cada dia mais, essa enxurrada de dinheiro, e cada vez homens correndo atrás e se corrompendo. Quando a gente olha ao nosso redor, empresa onde você trabalha, onde eu trabalho, cada um que trabalha, onde estiver, né, é fácil as coisas para você se corromper. Se você não tiver esse cuidado, você vai se corromper. Você vai entrar nessa, porque você é tanto iludido nessas coisas, e do teu lado tem tantas pessoas se corrompendo, pessoas entrando nessa, né? Se você não tomar cuidado, vai cair também. Mas Deus tem nos sustentado, e que Deus nos sustente. Porque a gente sabe que cada dia mais vai vir essas dificuldades. A gente sabendo que cada dia mais vai vir esses dias difíceis. Né? Se a gente continuar lendo Timóteo, você vai ver que fala dos dias difíceis. E esses dias difíceis a gente sabe que está próximo. A gente sabe que está vindo esses dias difíceis. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, irmão. Mas nós temos que confiar em Deus, a certeza que é Deus, a certeza que é o nosso Senhor. E para isso nós temos que estar firmados na palavra. Que Deus cada dia mais nos firme na palavra. Que Deus nos firme, que Deus nos agarre, Deus nos segura. Deus nos faz desviar dessa corrupção. Que a gente não entre, que Deus nos sustente. Deus cada dia mais venha nos afastar dessas corrupções, dessa ganância que o nosso coração que pode estar assim, propício. Porque o nosso coração, ele tem que ter muito cuidado. Né? Que enganoso é o nosso coração. Né? Como a Bíblia fala, né? Enganoso é o coração, é o vosso coração. E isso, nosso coração muitas das vezes, pode sim, por causa de um pequeno, né, desvio. E Deus tem sim
Deus tem, pela misericórdia, tem nos cuidado. E cada dia mais, irmão, venha estar assim, firmado na palavra de Deus. Cada dia mais, porque cada dia a gente sabendo que vai sim se tornar dia difícil. Dia para que a gente, que vai ser chamado, a gente vai ser de uma maneira, do jeito que está indo as coisas, ser fácil de se corromper. Hoje a gente vê, por causa do dinheiro que já vinha lá atrás, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas mentem. Tudo por causa do tal de ganância, por coisas. E o que a gente olha, a gente liga a TV, se a gente vê os noticiários, e a gente está vendo que cada vez mais difíceis. E a gente vê que são jovens, né, mais jovens, que entram nesse mundo do crime, né, por causa de coisa, por causa de dinheiro. E a gente sabe o que vai acontecer. E isso é um alerta, porque tudo isso, irmão, vai acontecer, tudo isso vem, tudo isso vai vir, e a gente sabe que não tem como que vai deixar de a gente passar por esse tempo. Às vezes, a gente, no caso eu trabalho na empresa, e a empresa lá, ela está com muita dificuldade, irmão. E faz tempo que ela vem passando por dificuldade, mas por causa de algo que aconteceu lá atrás. Algo que aconteceu, né, por dirigente, e hoje a empresa ela tem passado com muita dificuldade. Mas assim, irmão, foi caso de homens que lá atrás, por causa da ganância, né, e chegou a acontecer esse problema na empresa. E não é só lá. Né, felizmente, não é só lá que está acontecendo, vem acontecendo e vai acontecer, onde pessoas cada vez mais gananciosas têm defraudado, né, que não é bem seu, não é caso da gente entrar em detalhe, mas não é caso para a gente não entrar, porque vai acontecer e está acontecendo. Eu só queria falar para vocês aqui em 1 Timóteo 4, que fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus o criou para que fiéis e para com os que conheçam a verdade, a fim de usarem delas e com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Lá em Salmo 72, 1, tem uma passagem muito bonita. Salmo 72, se eu não me engano. Quem tiver, 62, sim. Deixa eu, 62 que achei já. Se eu não me engano é passagem B. Isso mesmo. 62, 10, né? 1 é 10. 10. Que nos diz assim: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Bonito, né? Não ponhais nela o vosso coração. Então, são passagens que falam sobre riqueza, né? E provérbio tem muitas passagens fantásticas. Provérbio 22, 1, exemplo, que é muito fantástico também, que fala, né, coisas maravilhosas. Porque você vê que o dinheiro, Deus falou sobre riqueza, dinheiro, tem passagem, mais de 3.000 passagens. Em salvação, 300 e alguma coisa. Uns tempos atrás eu estudei sobre essa passagem, mas faz muito tempo, mas não lembro. Para você ver a diferença. Por que Deus falou? Por causa do coração do homem, que é fácil de se corromper. Por isso que Jesus falou muito por esse cuidado que nós temos que ter. E para isso, irmão, vamos estar orando. Vamos estar
cada dia mais no pé do Senhor. Eu selecionei uma coisa aqui muito fantástica. Como já é 9 horas, é rapidinho. Segue algumas sugestões de como nós escapamos dessas armadilhas de mamon, dinheiro, riqueza, né? Desfrute de tudo aquilo que Deus lhe dê, tendo acesso ao que for possível, pelo caminho que é justo, não pegue atalhos. B. Se relacione com as pessoas que formam desinteressadas. C. Construa espaço onde o dinheiro não tem voz nenhuma. D. Ajude espontaneamente e generosamente aquelas pessoas que precisam. Não empreste, divide. Por isso que muitas vezes Deus dá para as pessoas, Deus permite, né, que a gente tenha. Né, porque já Deus te dá, né, é o sustento. Né, contente com o que você tem, com que é isso que eu acabo de ler, que a gente tem que estar contente. Né, e Deus te dá, às vezes, a mais, é para você dividir, para você ajudar o próximo, para ajudar os necessitados. E muitas vezes a gente é tão, né, mesquinha, muitas vezes, até o nosso vizinho muitas vezes está passando necessidade e a gente não ajuda. Nós somos assim. Né, e Deus dá, é para ajudar também os necessitados. E que Deus também liberte isso de nós, a tal da avareza, que é pecado, né, irmão? Nunca ponha a sua esperança no dinheiro, pois ele vai te trair mais cedo ou mais tarde. Lembre-se, só há espaço em nosso coração para uma divindade. Faça a escolha certa. Escolha servir a Deus. E isso eu quero servir, irmão. A toda a minha vida eu quero servir a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso que Ele é, que o Senhor é. Honra e glória sejam dadas ao Senhor. Deus precisa de honra? Se eu falar, nós temos que dar honra a Deus? Não, que tudo é dele, irmão. Deus já tem honra. Mas, por que Ele fala? Porque Ele é honrado. Deus é o grandioso. Né? Soberano, maravilhoso, Deus é. Isaías fala fantástica, palavra fantástica, né? E esse Deus maravilhoso que Ele é. E não se preocupe, irmãos, com o dia de amanhã, né? Tenha fé em Deus. Deus não te cuidou até aqui, Deus o cuidará amanhã também. Não ponha essa incerteza, né? Que é o dinheiro, que é a riqueza. Coisa certa, irmão, não estou falando que Deus está te proibindo. Deus está nos proibindo de ter as coisas. Nada disso, irmão, né? Não, nada disso, né? Dinheiro vocês podem ter, eu posso ter, né? Mas que seja bem administrado, finanças, seja bem administrado, que ele não se torne o seu Senhor, e sim servo. Amém? Já 9h05, já passou do horário. Eu queria só agradecer a Deus e a oportunidade, né? É uma reflexão, irmão, que eu não sou pregador, mas eu gosto muito de falar de reflexão, de falar com os irmãos. Mas assim, cada dia mais a gente está na presença do Senhor. Amém? E para o irmão estar de pé para a gente fazer uma oração. Já chamar o pastor Davi para encerrar também, que já passou da hora. Querido eterno Pai soberano, Senhor, meu Deus, Pai santo, Pai bendito, em nome de Jesus, bendito santo Deus, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, meu Pai. Obrigado a ti, Senhor, meu Deus amado, pela tua misericórdia, pela palavra, Senhor. Bendito santo Deus, se aqui nós estamos, é porque o Senhor, meu Deus, nos permitiu. Senhor, livra o nosso coração da ganância, meu Pai. Afasta, Senhor, meu Deus, Pai amado, cada dia mais, deste mundo ganancioso, meu Pai. Bendito santo Deus que Tu és, meu Deus. Não deixe o nosso coração, meu Pai. Não deixe se inflamar, meu Pai, diante dessa ganância, diante, muitas vezes, meu Pai, tem sido, meu Pai, o dinheiro. Senhor, bendito santo Deus, Pai amado, glorioso que Tu és. Maravilhoso, grandioso, e assim eu te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Palavra abençoada, né, irmãos? Guardemos a palavra do Senhor. Lembrando os nossos irmãos aí que amanhã nós temos nosso ensaio, né? 19 horas, Marcela? 19 horas para o culto de domingo, amém? Vamos fazer um culto abençoado para Jesus, em nome
do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Faça assim com as suas mãos e não esquece nossa escola bíblica, né? Domingo, 9 horas da manhã, estamos aí para aprender a palavra do Senhor. Tem sido muito bom. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.